Agora eu quero ver se ele vai funcionar. Esse cara, se eu clicar, colocou. Se eu clicar de novo, tirou. Só que tem mais. Eu gostaria então que visualmente ficasse a estrelinha marcada quando eu clicar na imagem e ele salvar no Local Storage, que essa estrelinha ficasse marcada. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um Code Drops aqui no canal, e hoje a gente vai falar sobre Local Storage, como que a gente vai fazer para guardar dados no navegador do usuário. Bora codar! Olha só, Local Storage, ele faz parte da Web Storage API. Web Storage API é uma API que tem vários tipos de jeito de guardar dados no navegador. Legal você lembrar que API é um jeito de se comunicar, tá? É um jeito de uma coisa comunicar com a outra. Só isso, fica bem tranquilo a respeito disso. Então a gente tem como se comunicar com o navegador para guardar e armazenar dados. Estilo chave-valor. Chave-valor a gente vai ver daqui a pouquinho como que é isso daqui. Mas olha, ao fechar e atualizar a página, os dados são persistidos, eles não serão excluídos do navegador do usuário. Eles vão ficar no navegador do usuário, como eu falei aqui. Então, dá pra gente fazer diversas coisas e por isso a gente vai direto pro código, entender como guardar um item no Local Storage, como que a gente pega um item, como que a gente remove um item do Local Storage, tá bom? Para isso, então, eu vou abrir aqui um navegador aqui. Ok, aqui a gente precisa entender uma coisa. Ó, eu vou abrir aqui com o F12 para que ele mostre para mim o DevTools do Firefox. É bem parecido com o do Chrome que a gente usa e tudo mais. Nessa aba Storage, né, a gente tem aqui, por exemplo, Cookies, IndexDB, Local Storage. Ó, tudo isso daqui eu falei faz a parte daquele Web Storage API. A gente vai trabalhar com Local Storage, tá? Aqui tem About Home. Olha que interessante, se eu quiser começar já a colocar dados aqui, eu vou tentar aqui já, ó, Local Storage, é o objeto que a gente tem, a gente pode usar um set item, tudo bem? E olha só, que interessante, tá? Eu já estou te mostrando, ele já está cantando a bola aqui que tem um erro, mas eu vou te mostrar que eu tenho que fazer uma chave e um valor, tá bom? O valor vai ser Mike. Olha só que interessante, é um objeto que tem um método, uma funcionalidade set item, e eu vou passar dois argumentos aqui, a chave e o valor, e vou dar um enter, e eu tenho um problema, tá? O meu problema, bom, primeiro deixa eu ver se era algum problema de digitação. Ok, problema de digitação, Local Storage, novamente, set item, name, Mike, enter. Muito bem, esse erro é o que eu queria. Perceba que o Local Storage, ele funciona necessariamente quando eu estou em alguma URL, ok? Então eu vou pegar alguma URL aqui, por exemplo, esse Instagram. E aqui, no Instagram, com o DevTools aberto, se eu já olhar aqui na parte do Storage e olhar a parte do Local Storage, eu tenho agora aqui, olha que legal, um Instagram aqui, tá? E aqui eu tenho uma chave, ó, key significa chave, e um valor, aqui está o valor. Isso aqui quem guardou foi o próprio Instagram, mas agora eu quero usar o Local Storage para colocar um item lá dentro. Olha, perceba que já mudou, agora ele já mostra que existe uma funcionalidade set item, que recebe dois argumentos, name será Mike, vou dar um enter, tá? E se eu voltar aqui no Storage, você vai ver que eu tenho name Mike. Que legal? Chave, valor. Tudo bem? Então dessa forma eu defino, eu coloco, né? Vou fazer mais um aqui, ó. Por exemplo, surname, que significa sobrenome, né? Mike Brito. Vou colocar mais um. Se eu olhar aqui no Storage, eu tenho aqui o surname. Ok? Então essa é a forma da gente adicionar dados no Local Storage. Não tem nada demais, né? Bem tranquilo, né? Então eu vou dar uma olhada agora em como que eu pego o item do Local Storage. Eu uso o método getItem. É um dos jeitos de fazer. Então, Local Storage .getItem, e eu coloco aqui como argumento a chave, tá? A key, né? Lembra do key? Do que eu quero. Então, name, por exemplo. Eu quero o name que tem no Local Storage. É o Mike. Eu quero o surname que tem no Local Storage. É o Brito. Bacana? Ah, então eu quero pegar outra forma de pegar agora, tá? Ó, Storage. Eu tenho outra forma de pegar. Por exemplo, eu coloco direto a chave, pontinho chave, ele já entende. Pontinho surname, ele já entende também. Tá bom? É outra forma de pegar. Bom, além disso, a gente tem que aprender também como que a gente faz para remover um item. Ó, Local Storage. A gente tem um método remove item. Aí eu posso passar a chave que eu quero remover. Por exemplo, quero remover o name. Tá? Quando eu pesquisar de novo pelo getItem name,
ele não existe, é null. Bacana? Outra forma de remover agora todos, tá? Storage. Uma forma de remover todos os itens. Todos. É o tal do clear. Quando eu faço isso, e se eu voltar aqui no meu local storage, eu simplesmente removi tudo, ó. No data, não existe mais dados. Beleza? Isso aqui é o básico para a gente entender o que a gente vai fazer hoje de desafio. Entendendo isso daqui, a gente pode já partir para os desafios. Então vamos lá. O desafio é simples, criar um sistema de imagens favoritas, tá? Mais ou menos simples, né? Mas olha só, o sistema eu já comecei aqui criado, tá? Eu já criei ele, eu vou fazer um caminho inverso aqui. Eu vou te mostrar o código que você vai precisar para a gente iniciar, então eu vou mostrar para você como que é o resultado final, né? Você já deve ter visto no começo do vídeo, mas olha que interessante que é o resultado final aqui. A gente vai ter aqui um jeito de randomizar imagens. Quando eu clicar nesse botão Random, ele vai buscar uma imagem lá no unsplash.com, que ele traz imagens gratuitas, é uma API que tem. E aí eu posso adicionar essas imagens, ó, clicando aqui, eu adiciono ela nos meus favoritos de imagem, tá? Ou então eu clico para tirar dos favoritos. Bacana? Então o que a gente precisa entender para começar aqui? Eu vou te mostrar a estrutura do projeto, tá? Eu tenho na minha pasta o index.html, scripts.js e o style.css, ok? No index, vou agora focar aqui para você, pausar o vídeo e copiar o index, tá? O index a gente vai precisar disso aqui. Isso aqui eu vou deixar comentado porque daqui a pouco eu explico. Mas o que nós temos aqui então? É simplesmente uma estrutura básica de HTML. Eu estou importando CSS e importando o meu scripts, tá bom? Preste atenção na hora de você copiar isso para você ver se a linha está batendo, se está tudo certinho, né? Algumas pessoas acabam não conseguindo concluir alguns tutoriais porque acaba errando alguma digitação ou não fazendo exatamente igual a gente está apresentando, tá? Minha dica, faz igual e aí você vai conseguir concluir, né? Então olha só, eu tenho aqui dentro do body, eu tenho esse main, e esse main eu só tenho um botão e uma div que está recebendo aqui dentro, via JavaScript, a imagem. Por isso que eu já comecei do caminho inverso, para que eu possa te explicar e você de uma maneira visual entenda o que a gente está fazendo aqui, né? Então, dessa forma você consegue dar uma olhada no exatamente o que a gente está fazendo aqui. Então essa estrutura é um botão aqui em cima e temos aqui o recebimento da imagem. Esse elemento aqui a gente vai fazer via CSS. Agora eu vou te mostrar como que está o CSS aqui do nosso projeto. Então esse é o CSS, eu vou mais uma vez aumentar aqui para você, tá? E aí você vai ter tempo de copiar. Então eu estou importando uma fonte, né? Estou definindo no meu root, né, algumas variáveis para eu usar mais tarde, né? Como que a gente usa essas variáveis? Dessa forma aqui. Beleza? Eu chamo essa var, abro e fecho aqui os parênteses e aqui dentro eu coloco o nome da variável e isso vai converter, ou seja, vai pegar o nome, né, e vai converter para o valor. Então aqui dentro, nesse background, por exemplo, vai pegar essa cor, tá? Então aqui, para todos os elementos, eu reseto, né, eu dou um margem 0, padding 0 e um box size em border box, porque eu quero a medida da minha caixa que ela seja a partir, né, que o conteúdo todo dela seja nas bordas da caixa, é isso. E também, além do mais, eu tenho que aplicar para o botão e para o input uma fonte diferente, tá bom? Que é a Roboto que eu estou importando aqui. Show? Aqui no body, então, eu defino uma altura para esse body, para que ele preencha toda a viewport, por isso viewport height, ou seja, a altura do viewport, preencha toda. Coloco um fundo, uma cor de fundo e uma cor de texto. A cor de texto branca, a cor de fundo preta. E aí eu coloco um display flex e um flex direction column. Para que a gente faz isso aqui, né? Vou já te mostrar. Eu vou voltar aqui com o código, para a gente ver ele aqui. Então, se eu pego aqui nesse margem alto e comento ele, olha como que o código vai ficar agora. A caixinha ficou grudada aqui no canto, tá? Toda aqui no canto. Mas eu gostaria que ela ficasse bem alinhada ao centro da página. Por isso, eu aplico esse margem alto. Só que, se eu não tenho o display flex no meu body, o auto não pega o top, tá? O top auto não tem. O top eu teria que setar manualmente. Mas a partir do momento que eu coloco um display flex, ele vai então ficar automático todos os margens, tá? Todas as margens no meu documento. Flex Direction Column é porque o flex padrão faz com que os elementos fiquem um ao lado do outro e o column faz com que eles fiquem um abaixo do outro. Ok? Então, essa parte já explicada também. Vamos focar agora de volta aqui no código.
Aqui então eu coloco uma largura máxima para esse main, por isso que você consegue dar uma olhada aqui e ver essa definição de laterais, porque a largura que eu estou colocando aqui, né, é de 80 viewport width. Viewport height, tinha que ser viewport width, né? Acho que eu pensei de uma maneira e coloquei de outra aqui o código. Vamos lá. Só salvar aqui para ver se ele vai respeitar. Beleza, isso aí. Posso até aumentar um pouquinho mais, deixar, quem sabe, um 90 aqui, viewport width. Show? Então tá bom. Botão, eu só estou trabalhando um pouco então para que esse botão fique todo largo aqui, por isso é o 100%. A cor dele fica branca e eu tiro a borda dele e coloco uma cor laranjado de fundo, tá? Transformo o texto todo em caixa alta e a fonte eu deixo ela de um tamanho bom aqui, com o espaçamento interno dele, né? O padding dele, né? Que é o preenchimento. Tiro aqui o outline, que é quando eu clico ele fica com uma seleção aqui, não preciso dela nesse momento. A posicionamento é relativo nele. Isso aqui não vai me precisar agora, tá bom? Esse código eu também copiei de outro projeto meu, por isso que eu acabei deixando algumas coisas aqui passar. Mas legal. Então a transição é para quando eu passar o mouse em cima, essa cor que ele tem no hover aqui seja mais suavizada quando eu passo o mouse em cima. Show? Então tá bom, vamos para a próxima parte do código. Agora eu pego a imagem que eu tenho aqui, eu faço com que ela fique na sua largura e altura de 100% e coloco um Object Fit Cover, ou seja, se essa imagem por acaso não for um quadrado perfeito, né, que a maioria das imagens não são, elas se encaixam nesse conteúdo de 100% aqui que eu coloquei, tá bom? Então elas vão se encaixar de uma maneira a cobrir todo o 100% que eu coloquei aqui. A div image, que a gente tem lá contendo essa imagem, tá? Então eu posso até deixar aqui só para organizar melhor a ideia. A image vem dentro desse div image, só para organizar a ideia, tá? Então a div image, ela tem aqui uma altura de 80 viewport height, tá? Então vai pegar essa altura aqui. Aí você percebe que ele sai daquele quadrado perfeito da imagem, que a imagem ela vai se adaptar à caixa que ela está dentro. Tudo bem? Então essa imagem, tudo que ela está fazendo é se adaptando a essa caixa image. O posicionamento relativo, por que o posicionamento relativo? Porque aí dentro da caixa, quando eu passo o mouse em cima, ó, image, hover, eu vou pegar um pseudo-elemento, vou criar um elemento através do CSS, tá bom? Então é por isso que eu tenho esse after aqui. E é no after eu preciso colocar um conteúdo, que é essa estrela, né? Então esse é o jeito de colocar um conteúdo estrela, tá? Dentro de um HTML. Eu posso então pegar a cor dessa estrela e falar que ela é laranjada. E aí o posicionamento absoluto, por isso a caixa tem relativo, porque esse cara será absoluto. Colocando ele aqui no topo, dando uma pequena tirada da lateral aqui de 8 pixels, tá bom? E aí eu tenho uma fonte size de 3.2 rm para deixar ele maiorzinho aqui, tá? Alterando esse tamanho aqui, altera o tamanho da estrela. E aí eu tenho, além disso, que quando eu deixar clicado, isso a gente vai fazer depois pelo JavaScript, tá? Quando eu deixar clicado e passar o mouse em cima, eu tenho a opção de tirar, desmarcar a estrela, beleza? É essa linha que está fazendo a opção de desmarcar a estrela. Ó, poderia estar desmarcando ela. Bacana? Por isso eu tenho aqui uma adição de uma classe, que a gente vai ver daqui a pouco como que eu vou adicionar essa classe via JavaScript. Pronto, entendido aí o grosso, né, que não é o foco, eu acabo explicando porque não é legal a gente deixar tudo meio que nas escuras, né? Para você entender a estrutura do HTML, para você entender o design que a gente fez aqui para o projeto. Mas o foco agora é o JavaScript. Então eu vou abrir o meu JavaScript aqui, vou começar deletando tudo. Tá? E se eu voltar agora com o JavaScript deletado, nosso projeto simplesmente acabou nessa parte de deixar ele dinâmico. Tá? Não tem mais, não tem como clicar aqui e ficar estrela, não aparece imagem, porque a imagem está sendo puxada de um serviço externo. Tudo isso a gente vai fazer então via JavaScript, legal? Então vamos aos desafios para que isso funcione. Eu vou primeiro fechar um pouquinho aqui. Agora vamos lá, vamos colocar os passo a passo que a gente precisa aqui. Bom, a gente precisa pegar imagem externa. Isso é uma das coisas que a gente precisa. Quando você olha aqui. Quando eu clicar em cima da imagem, eu preciso salvar no local storage. Ou remover. Porque quando ela está selecionada e ela já está no local storage, né, que é aquela estrela que você viu que ela já ficou com a estrela, quando eu clicar de novo, ele vai remover a imagem. Então é uma coisa ou outra que eu preciso fazer nessa lógica de clique, né? Então isso vai ser, antes disso, terá que ter um colocar não.
clicar na imagem. E aí, quando eu clicar no botão, né, também, ó, clicar no botão, então vamos lá, pegar a imagem externa é no começo, mas também quando eu clicar no botão, né, clicar no botão, pegar imagem externa, tá? Então aqui você já percebe uma estratégia, ó. Quando eu clico no botão eu tenho que pegar a imagem externa, mas quando eu abro e inicio minha aplicação eu também tenho que pegar a imagem externa. Então quando você vê que algo vai se repetir assim, já coloca na sua cabeça, daqui a pouco isso daqui vai ser uma funcionalidade porque ela vai se repetir. Vamos fazer esses passos aqui primeiros, tá bom? Vamos lá, vamos pegar a imagem externa então, e como eu já falei, é melhor eu já fazer uma funcionalidade para pegar essa imagem externa. Então vou colocar uma função get external image, ok? Que é pegar a imagem externa, legal? Então, eu vou usar aqui o fetch, tá legal? Fetch, aí o fetch ele vai lá no https, pera aí, vamos acertar aqui, https://source.unsplash.com/random, beleza? Isso aqui então vai fazer com que ele vá lá no source.unsplash.com e pegue pra gente uma imagem. Só que isso aqui, a resposta disso daqui não é imediata. Ela demora um pouco, inclusive o fetch até me mostra aqui que ele vai fazer uma promessa de que ele vai lá buscar essa imagem. Se ele vai achar ou se ele vai voltar com a imagem é outra coisa, mas ele promete, ó, tô indo lá. Então, quando a gente está trabalhando com promessas, a gente tem que esperar as promessas, aguardar com esperança, né, de que essa promessa vai voltar bacana. Então, por isso await. Só que eu não consigo usar a palavra-chave await se na função, na funcionalidade, eu não tiver um async na frente da função. Tudo bem? É necessário. E isso aqui vai me responder, vai me retornar algum dado, né? Essa promessa vai ser retornada e tem que ser colocada em algum lugar. Esse algum lugar que a gente fala, geralmente é uma variável, tá bom? Então, const response, né, será a resposta da busca aqui por esse cara, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Tá bom? Então, vou pegar essa resposta agora. Dentro dessa resposta eu tenho a URL da minha imagem, tá? E eu quero fazer uma estratégia aqui para eu adicionar essa imagem dentro do meu HTML, tá? Então vamos lá. Document, query selector, eu vou pegar aquele image, tá? O que é esse image, né? Vamos voltar no HTML e dar uma olhada aqui. É esse cara aqui. Tô pegando essa div aqui, legal? Dessa div aqui, eu vou colocar dentro dela, então, inner HTML. Eu vou colocar aqui em formato de template literals. É importante que essas aspas, elas não sejam aspas nem simples nem duplas, na verdade elas sejam crases, tá bom? Para que a gente possa colocar aqui uma imagem, source, aqui vai receber o conteúdo e aqui vai fechar a imagem. Que conteúdo que eu vou colocar aqui nesse source, né? Então, vou fazer minhas aspas aqui, aspas duplas aqui. Aqui dentro, quando eu faço dessa forma, eu consigo pegar uma variável, então, no caso, response.url, tá bom? Por isso que eu preciso das crases. Com as crases eu consigo fazer, isso daqui é chamado de interpolação, beleza? Eu consigo colocar aqui uma variável dentro de uma string, somente se tiver as crases. E essas crases são chamadas de template literals. Bacana, isso vai fazer com que agora, quando rodar essa função, eu tenho dentro dela, né, a imagem. Vamos rodar a função então, ó, get external image, vou salvar. Quando eu salvo, eu espero, ele vai lá, ó, vê que demora um pouquinho, porque ele foi lá buscar isso daqui para colocar aqui no conteúdo. Então ele leva um tempo, tá bom? Pronto, agora eu preciso, quando clicar no botão random, pegar a imagem externa de novo. Ó, vamos lá então, eu vou pegar aqui document, query selector, vou procurar lá dentro o button, e vou dar um clique nele. Então, um clique. Esse clique vai executar uma função. Tá legal? Vai executar uma função. E a execução dessa função será o get external image. É só isso que ele vai fazer. Pegar a imagem externa. Vamos lá? Ó. Ele vai... Ó, aqui vale a pena a gente ressaltar o seguinte. O source.unsplash.com random, imediatamente ele não vai ficar mandando imagem pra gente, tá? Ele dá uma segurada lá no back-end dele. Então eu espero um pouquinho e dou um clique no random. Né? Espera um pouquinho, vai e dou um clique no random, tá bom? Que daí ele vai buscar lá. Se eu fizer clique, ele não vai ficar trazendo de imediato, tá bom? Ele às vezes vai trazer a mesma imagem várias vezes. Ó, vou te mostrar. Vou dar um clique, vou dar o clique de novo,
tá? Ele tem um jeitinho aí de não ficar gastando o recurso deles. Show de bola, já temos duas coisas. Agora, clique na imagem. Quando eu clicar na imagem, então, Document, Query Selector, eu vou pegar o Image. Na verdade, não é no clique na imagem, clique no container da imagem, tá? Então, onClick, eu vou executar uma funcionalidade, tá bom? Que funcionalidade que eu vou executar? A funcionalidade de salvar no Local Storage ou remover do Local Storage. Bacana? Salvar ou remover. Então, vamos primeiro trabalhar a ideia de salvar. Para eu salvar no Local Storage, eu preciso, então, pegar a URL dessa imagem e colocar lá dentro. Então, vamos lá. Vamos pegar a URL aqui, ó. Vou chamar de image source, tá? É igual ao document, query selector. Onde é que está essa imagem? Essa imagem está dentro do container image, na tag image. Ali está a imagem. E ela tem o source ali dentro, tá bom? Então, ela tem o source ali dentro. Esse é o image source dela. Se eu quiser dar uma olhadinha, console log, image source, e vamos ver se está tudo certo. Aqui no navegador, eu vou abrir o DevTools do navegador, vou vir aqui na parte de console, só dar uma diminuidinha, e aqui então, eu vou só clicar na imagem para ver se pegou a URL, tá bom? Tá aqui a URL. Se eu der um random de novo, ele vai pegar uma nova URL. Se eu clicar aqui, pode perceber que os números mudaram, então já temos uma outra URL. Pronto, agora é só pegar isso e guardar no Local Storage. Lembra como que guarda? Local storage.setItem. Eu coloco o nome do item que eu quero. Eu vou colocar de favorites. Eu quero várias imagens guardadas aqui dentro. Então, eu vou guardar aqui o image source. Mas, se você me acompanhou bem até aqui, você sabe que, vou até mostrar aqui no Application, como que a gente trabalha no DevTools do Chrome, né? É na parte de Application eu tenho Storage, tá? Se você ainda não sabia, agora você já sabe. Olha só que interessante. Aqui, primeiro, eu já estou com storage de outra, da minha aplicação antes, quando eu estava testando. Estou limpando, tá? Clicando aqui no Clear All, limpei todo o storage. Agora, quando eu clicar na imagem, ele colocou aqui, ó, Favorites, e aqui tem o valor da imagem. Mas, se você pensou bem comigo, você percebeu que chave e valor, eu só consegui guardar um único valor, mas eu preciso guardar mais de um valor, né? Eu preciso guardar um array de valores. Como que eu faço para guardar um array de valores? A primeira coisa que você pode pensar é, pô, cara, faz um array aí, vai colocando as imagens dentro do array, e sempre que você colocar aí, você vai salvando o array, né? Então, por exemplo, eu falaria aqui um let favorites, que é o array, né? Vai começar vazio, tudo bem? A aplicação começa com array vazio. Aí, quando ele chegar em clicar ali, eu vou pegar do favorites e vou dar um push nele. O que significa o push dentro de um array? Significa que você vai empurrar, colocar alguma coisa ali dentro. No caso, eu vou colocar image source. Tudo bem? Image source, aqui eu só coloco os favorites. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente pensa. Não, beleza, eu vou guardar um array ali dentro. Então eu vou tirar aqui, vou clicar aqui, olha só, tá o favorites, eu vou até dar uma boa atualizada aqui na página, Ctrl R, para atualizar bacana, vou limpar de novo e vou clicar. Ora, eu não estou vendo nenhum array aqui, não sei se você está vendo, eu não estou vendo nenhum array, eu estou vendo uma string, um texto puro. Vou dar um random e vou clicar de novo. Veja que aumentou aqui, se eu vir para cá, eu tenho uma vírgula e a continuação. O que está acontecendo aqui é que ele não está sendo um array, tá bom? Ele de fato não é um array. E se eu estou guardando no Local Storage, agora você tem que pensar comigo o seguinte, está guardado no Local Storage. Quando eu iniciar a minha aplicação, de novo, né, eu tenho já as coisas aqui do Local Storage, então ó, vou reiniciar a aplicação, tá? Já tenho algumas coisas aqui, e vou clicar de novo na imagem. Se você olhar agora, o que acontece? Perdemos todas as imagens. Porque toda vez que eu rodar o setItem dentro dessa chave, ele vai substituir o valor interno. Tudo bem? Então há também uma ideia de atualizar esse valor, ele substitui o valor interno. Então eu acabei de perder todas as imagens que eu já tinha salvado antes. Por quê? Porque o jeito que eu estou guardando aqui essa string não está dando certo. Eu preciso primeiro pegar as imagens que eu já tenho no meu Local Storage e depois colocar aqui. Por isso, olha só, aqui, dentro desse favorites, ao invés de eu iniciar com um array vazio, eu vou iniciar com o local storage.getItem e falo que eu quero os favorites. Mas aqui eu tenho um baita problema,
tá? Tenho dois baitas problemas. Na primeira vez, de tudo da minha aplicação, ele não existe esse get item, o favoritos não existe. A primeira vez de tudo não existe. Então tem que fazer aqui um ou. Se não tiver isso, então coloca um array vazio. Primeiro problema já resolvido. Se ele não existisse, eu teria problemas mais pra frente ao fazer esse push e tudo mais, porque, cara, era um cara null. Você não consegue fazer push num cara que não existe. Mas no cara que existe ainda que vazio, você consegue colocar o push. Só que, se você me entendeu, esse cara aqui é uma string, ele não é um array. Eu preciso converter essa string num array, tá? Por isso eu vou usar o JSON parse. E aqui dentro do parse, ó, o parse é um método, tá? O parse é um método do JSON, do construtor JSON. E aqui eu consigo, então, colocar o primeiro argumento, o argumento que a gente precisa, que é o local storage, a string. Aqui, essa string agora vai ser convertida para um array aqui dentro. Só que eu não posso guardá-la como string, eu tenho que guardá-la como um JSON também, um jeito JSON de guardar estruturas mais complexas. Ok? Essa estrutura aqui está simples, né? Eu estou pegando um array e transformando ela numa string. Eu não posso transformar ela numa string. Eu tenho que pegar o array e guardá-lo como um array. Por isso eu vou usar o mesmo construtor JSON e fazer um stringify. Então ele vai pegar a mesma estrutura de dados que é o array e vai transformar num jeito JSON de guardar esse dado. Ok? Ou seja, vai ser uma estrutura guardada estilo array. Então eu vou tirar aqui agora, vou salvar. E agora começa a aplicação. Então, dou um clique aqui, veja que isso aqui é um array. Agora eu vejo um array bonitão aqui. Tá? Vou randomizar, vou pegar a próxima, dar um clique, olha só. Agora eu vou atualizar o meu programa, é a mesma coisa eu ter fechado e aberto de novo, tá? Tô dando um Command R aqui, ou você pode dar um Ctrl R, Ctrl Shift R. Essas coisas, elas vão fazer com que você atualize mesmo o programa. Aqui, ó, tá guardado no local storage e a minha ideia era, quando eu clicar de novo, ele não pode apagar. Ah, perfeito. Agora você percebe que ele não apagou. Por que que ele não apagou? Porque ele está pegando essa opção aqui. A primeira vez de todos, ele pega esse array vazio, por isso que eu tenho esse ou, né? Pega isso aqui ou pega isso aqui, se isso daqui não existir. Beleza, a primeira vez ele pegou esse aqui, adicionou algumas, a segunda vez ele veio aqui na linha, quando eu dei esse Command R, né? Ele salvou, é como se eu tivesse fechado e aberto a aplicação, ele veio aqui nessa linha e pegou, falou, opa, tem favoritos, vou pegar e colocar nessa variável aqui. Mais tarde ele vai usar essa variável, beleza? Só isso, então eu já consegui salvar no local storage. Agora eu preciso ter uma estratégia de verificar se essa imagem já está no local storage, porque se ela já estiver no local storage, eu quero tirar ela do local storage, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar nessa ideia do se tiver no local storage, né? Salvar ou remover. Então, assim, ó, se está no local storage, remover, beleza? Como que eu vou fazer isso? Eu primeiro preciso pegar a minha estrutura de dados e olhar lá dentro dela, se ela está lá dentro ou não. Então eu vou fazer de um jeito old school, tá? O jeito old school é assim. Eu vou pegar o index dessa imagem. Então dentro dos favoritos, eu vou procurar por index of, e aqui dentro eu vou passar o meu image source. Tá? Veja, eu não estou guardando aqui os valores todos como a URL da imagem, que é o source da imagem. Então ele vai pegar dentro dos favoritos e vai procurar dentro deles se tem o image source. Se tiver, ele vai devolver qual que é a posição do array. Então vamos supor que é o de número, aqui vai ser, ó, de número 3. Tá? Se for o de número 3, ele vai olhar aqui e vai devolver para mim aqui nesse index o número 3. Se ele olhar dentro de tudo e não tiver aqui dentro, tudo bem? Se não está aqui dentro, ele vai devolver aqui menos 1. Olha que interessante, né? Então, se eu tenho isso, eu já tenho um if para fazer aqui, ó. Se o index for diferente de menos 1, é porque ele está no local storage. Não é isso? Posso fazer diferente de menos 1, posso fazer maior ou igual a 0, tem vários jeitos de fazer, né? Pronto, isso aqui significa que está lá. Só que para deixar um pouquinho mais claro, eu vou só colocar aqui, ó, const exists in local storage. Ó, eu já vou cantar uma bola para você. Eu vou fazer uma baita refatoração depois desse código, tá? Então fica ligado, fica ligada que a gente vai fazer uma refatoração bem top desse código aqui. Por enquanto eu tô só botando código, fazendo funcionar. Depois a gente vai fazer uma refatoração bem legal. Beleza, então se existir no local storage, agora eu tenho que remover esse item, tá bom? E a estrutura para remover é bem tranquila. Eu simplesmente pego favorites,
faço um splice. Essa funcionalidade, esse método splice que é aplicado em arrays, não sei o que eu fiz aqui, que mudou alguma coisa no meu código, mas tudo bem. Essa funcionalidade splice, ela espera aqui dois argumentos. Primeiro, qual que é a posição do array que você quer que eu tiro, né? Então se eu deixo aqui, ó, ele até dá a dica aqui pra gente. Ok, start number, né? Então qual que é a posição do array? A posição do array é o index. Beleza? Agora, quantos elementos você quer que a partir dessa posição eu delete? Então, por exemplo, se eu quisesse que a partir do número 2 eu delete 5 elementos, eu colocaria aqui 5, sabendo que o index aqui seria 2. Tudo bem? Mas eu quero que delete um elemento só, que é ele mesmo. Tá bom? Pronto. Isso aqui vai fazer com que ele altere esse favoritos aqui pra gente. Tudo bem? Essa ideia aqui, show de bola. Aí, o que acontece? Eu tenho que fazer esse set item depois disso aqui. Tá bom? Depois disso aqui. E tem mais. Se eu rodar o código do jeito que está agora, ele vai salvar no local storage e depois ele vai olhar e vai ver que existe e vai tirar imediatamente. Não é uma lógica boa, porque ele nunca vai ficar no local storage assim. Né? Nessa lógica nunca vai ficar. Primeiro eu preciso ver se existir, ele vai tirar. Se não, olha que legal, else, né? Se não, ele vai adicionar. Tá bom? Tranquilo, né? Então, agora sim, se existir no local storage, remover. Se não, salvar. Ó a estrutura mudando aqui, né? Ó a lógica, ó o algoritmo se alterando para fazer o que a gente precisa que ele faça. Tudo bem, agora eu quero ver se ele vai funcionar. Esse cara, se eu clicar, colocou. Se eu clicar de novo, tirou. Se eu clicar, colocou. Se eu tirar, se eu clicar, tirou. Perfeito, tá? Show de bola. Só que tem mais. Eu gostaria então que visualmente ficasse a estrelinha marcada quando eu clicar na imagem e ele salvar no local storage, que essa estrelinha ficasse marcada. Tudo bem? Tranquilo, eu vou fazer então uma estratégia desse mesmo aqui, ó, se existir no local storage e tudo mais. Aqui dentro eu vou só ver se essa imagem, eu vou colocar ela aqui, quer ver? Ó? Const, vou chamar de image container e aqui eu vou colocar document query selector image. Tá? Então aqui dentro do image container eu vou adicionar a classe fav, tá? Então se existir no local storage, o class list vai remover a classe chamada fav. Se não existir, o class list, que é a lista de classes desse meu image container, vai ser adicionada uma classe chamada fav. Beleza? Então dinamicamente, eu vou até olhar aqui pelo elemento, tá? Vou mostrar para você o elemento adicionando e tirando essa classe. Ó, então quando ele começa, isso aqui não está adicionado. Quando eu clico, tá aqui, fav, né, está favoritado. Então se está favoritado, a estrelinha fica ali. Se eu clicar de novo, desfavoritou. Cliquei, favoritou, cliquei, desfavoritou. Gente, é isso, né? A aplicação basicamente é isso aqui, tá bom? Eu tenho como deixar ela mais elegante, né? E vou deixar ela um pouquinho mais elegante, mas a ideia é essa. Vamos voltar aqui para o nosso desafio. Eu quero mostrar uma coisa para você. Eu quero já fazer uma revisão com você antes da gente ir partir para a refatoração, tá bom? Vamos fazer uma revisão. Então, a gente percebeu que os valores guardados aqui dentro são valores tipo chave e valor, tá? E o valor, né, o que está guardado ali é um formato string. Então, eu preciso fazer ajustes na estrutura de dados mais complexas, tipo o array. Eu preciso fazer que ajuste? Eu preciso mandá-lo em formato de string e recebê-lo aqui, converter ele de formato de string para que seja um array puro dentro do JavaScript. Então eu tiro a estrutura de array puro para guardar como string e volto e faço um parse, com aquele JSON parse, transformo ele num array para ser usado aqui no JavaScript. Legal? Tendo essa clareza, show de bola. Os dados não são excluídos automaticamente, nós temos que cuidar disso. Tá? Então esses dados eles vão ficar ali pelo tempo que for. Tá? E daqui a pouquinho eu vou rodar essa parte do Next Level para você, que são os desafios que você vai aplicar depois que a gente passar por aqui. Ok, então vamos lá. Eu vou voltar agora, eu vou fazer a refatoração que eu gosto tanto, que eu acho tão bacana a refatoração. Vamos focar aqui no... Aqui, beleza? Bom, primeira coisa que eu gosto de fazer na hora de refatorar, deixa eu abrir aqui, é olhar as coisas que estão se repetindo muito, né? Então, o que eu tenho aqui, se eu olhar daqui de cima para baixo, o que está se repetindo bastante, né? Se eu só der um clique aqui no document, eu percebo que o document está chamando esse query selector aqui, ó, mais de uma vez.
né? Eu tenho uma chamada dele aqui dentro, o image container e aqui. Bom, o que eu posso fazer? Eu vou criar essa variável image container, essa constante, vou deixar ela aqui em cima. Já vou escrever que aqui são as minhas variables, minhas variáveis, beleza? Pronto, aqui no image container agora eu vou usar o image container. Mike, mas mudou muita coisa? Não tá a mesma coisa? Bom, eu diminuí, quem sabe, uma linha de código aqui dentro, tá? Mas na verdade eu passei ela aqui para cima. Só que aqui é o seguinte, eu tenho uma variável. Se eu tenho uma variável, né, de certa forma, se eu mudar só esse cara aqui mais para frente, ele vai se refletir então em todos os outros lugares e fica de um jeito muito mais fácil de se trabalhar na minha aplicação. Bacana. Feito isso, eu tenho aqui então, esse é o início. Esse início de pegar a imagem externa, eu vou deixar ele lá embaixo. E aqui eu vou até separar aqui, chamando de métodos. Os métodos eu vou colocar todos aqui embaixo, tá bom? Então eu tenho métodos de pegar a imagem externa, não preciso mais desse comentário, porque de fato ele já está falando aqui, ó, get external image, já está me dizendo o que é para fazer, tá? Temos outra coisa, para quem já saiu da aplicação, vai perceber um bug na aplicação e vai ficar desesperado ou desesperada porque a aplicação não está funcionando. Porque se a pessoa não quis fazer a refatoração comigo, não vai descobrir o bug, mas eu já sabia do bug. O bug é o seguinte, quando eu dou um clique aqui na imagem e boto um random, tá, ele vai puxar outra imagem, olha que interessante, ficou clicado, né? Esse container ficou com fave ali. Só que eu preciso tirar esse fave quando eu clicar no botão random. Tá? Mais um motivo da refatoração fazer sentido, porque senão eu teria que fazer toda essa lógica de novo aqui do existe no local storage, teria que fazer tudo isso aqui de novo para tirar, tá? Para remover o fave. De fato eu teria que fazer isso, tá? Então, tranquilo, a gente já vai chegar lá nessa refatoração que você vai ver que quando eu clicar no botão, tá? Aí ele vai fazer outra ideia aqui, ok? Já vou começar aqui, que tal, né? Vamos fazer isso daí. Ao invés de eu rodar essa função assim, de uma vez, tá? Ao dar o clique, né, eu vou falar para ele fazer o seguinte, ó, vou tirar essa função daqui e vou falar para ele fazer uma arrow function, ou seja, uma função mais curta, que vai de fato rodar uma função chamada update image, vou chamar de update image. Pronto, vai ser quando eu der o clique no botão, tá? Ao invés dele ser esse get external image somente, eu vou fazer uma funcionalidade chamada update image. Nesse update image, ele vai fazer então para mim a estratégia do get external image, get external image, e vai fazer uma outra ideia que é o update das classes, tá? Vou até escrever já aqui para você, ó, update classes. Então ele vai atualizar as classes. Essa função existe? Não, ainda não. Eu vou criar ela aqui, function update classes. Eu vou criar ela um pouco mais para cima para você ver a refatoração que eu vou fazer. Vou botar ela aqui, tá bom? Só para você ver que a refatoração tem a ver com esse cara aqui. Tá? Então, como eu falei, eu teria que refazer isso daqui. Então, vou pegar nessa parte, vou colar aqui e vou vir tirando essa parte do favoritos, porque ele vai trabalhar somente com a classe, né? Então, ele vai adicionar ou remover a classe se existir no local storage. Beleza? É isso. Só que eu preciso aqui do image source também, né? Então, vou pegar aqui o image source, posso pegar daqui, ou então, eu poderia, olha que interessante, eu poderia deixar ele aqui em cima. Mas, se eu deixar aqui em cima, eu tenho um baita de um problema. Porque isso aqui vai ser rodado só uma vez, tá? Ó, supondo que eu tiro ele daqui, tá? Coloco ele aqui em cima, ele vai ser rodado só uma vez, e aí eu tenho um problema. Porque toda vez que eu clicar, que for atualizar a imagem, ele não vai ter esse cara atualizado aqui. Eu poderia passar pelo erro, mas eu vou deixar esse cara aqui por enquanto, antes da próxima refatoração. Tá bom? Então toda vez que eu fizer o update de classe, ele tem que pegar o cara ali certinho, que é o image source, verificar se está tudo legal, se bate, para adicionar ou remover a classe. Agora, esse update classe aqui, ao invés de eu deixar ele aqui, ó, ao invés de deixar esse cara aqui, show de bola, eu posso só chamar aqui, update classes. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai melhorar essa refatoração. Aqui eu já tenho o update classes no botão. Vamos só ver se já resolveu a nossa questão. Olha aqui, random, cliquei, né? Adicionou. Vou para o próximo, random. Teria que ter sumido, não sumiu. O que a gente pode verificar? Se eu já estou com essa parada bem atualizada, tá? Então, Command Shift R, para ver se eu estou bem atualizado. Então, vou dar um clique aqui, beleza? Vou clicar em random e ainda está aqui. Isso não é bom.
Tá? Se eu olhar agora aqui no meu código, eu posso verificar se ele foi disparado algum erro, algum tipo de alerta. Não foi, então é simplesmente erro de lógica. Tá? Então vamos focar na lógica, vou colocar aqui contigo. Bom, então o que eu estou pensando aqui? Que ele está chamando esse update classes e está rodando isso aqui todo novamente. Né? Vamos melhorar isso aqui, já refatorar ainda mais, porque há repetição de código, enquanto há repetição de código é aquilo que eu falei. Se há repetição de código, alguma coisa não está boa. Né? Alguma coisa pode ser melhorada. Bom, eu vou começar fazendo o quê? Eu vou chamar um cara aqui de update, ó, function update, tá? E vou trazer esse cara aqui, ó, esse cara aqui para o update. Legal? Então, isso aqui vai ser uma arrow function no clique, opa, que vai chamar pra gente um update all pode ser, tá? Update all, ó, update all. Só tô movendo uma coisa de lugar para o outro, galera. Nada mais que isso, tá bom? Só para ficar um pouquinho mais claro o código. Agora é o seguinte, update all. Esse cara aqui, de fato, vai ser, sem ser o classes, tá? O classes ele vai fazer parte aqui também do update all. Eu vou trocar todo esse cara para uma outra funcionalidade chamada update... deixa eu ver o que o código está fazendo que eu já esqueci. Normal. Ele está fazendo o update do local storage. Pronto. Então... update favorites, que é do local storage. Perfeito? Então, ó, vou fechar esse update all, update classes também, já está feito. E vou colocar aqui um function update favorites. É exatamente isso que ele está fazendo. Uma atualização dos favoritos. Show de bola? Pronto. Olhando aqui então, eu posso olhar esse update favorites e update classes, a gente tem vários códigos se repetindo aqui, ó. Essa linha que eu preciso que ela se atualize sempre e toda essa estratégia praticamente está sendo repetida. Aqui vem um negócio bem legal que a gente vai fazer para poder guardar o estado, né? Porque isso daqui tem a ver com o estado da aplicação. Se a imagem for atualizada, eu preciso só atualizar o estado, verificando todos esses três passos aqui, ó. Então esses três passos, ó, vou retirar daqui e vou retirar daqui. Eu já retirei com Ctrl X, tá bom? Ctrl X ele está guardado aqui na minha memória. Então eu vou só colocar isso aqui em outra funcionalidade. Vou chamar ela de function getState. Então ela vai ser chamada constantemente, tá? A única coisa que eu vou fazer é retornar dela, tirar dela os valores que eu preciso lá fora. Eu vou precisar do image source, do index e vou precisar do exists in local storage, tá? Então vou precisar dos três carinhas aqui. Show? Deixa eu só analisar se está tudo legal. Ok, tudo perfeito. Agora aqui que é o grande lance. No update favoritos, então eu vou retirar lá de dentro, ó, vou retirar, né, tudo que eu preciso do get state. O que eu preciso? Exists in local storage eu preciso, vou colocar aqui, então estou retirando lá de dentro. O index eu preciso, estou retirando lá de dentro. E o image source eu preciso, estou retirando lá de dentro. Beleza? Vou pegar essa mesma linha, copiar e voltar aqui para o update classes, colocar aqui. E o que eu preciso aqui é só do exists. Preciso de outro cara? Não, só do exists. Então, ó, pronto. O código ficou mais enxuto ainda. Tá? E aqui eu estou vendo, existe no local storage, então, se não, tal coisa. Agora eu vou mudar esse cara aqui, tá? Eu vou falar assim, ó, se não, ó, vou começar removendo sempre a classe. Começa, sempre que ele clicar no update, ele vai remover da classe. E se existir no local storage, ele vai adicionar. Só que só com isso daqui eu já tenho essa refatoração, que já tirou aqui, já eliminou pra gente um else, porque eu já coloco aqui direto o caso de chega removendo, cara. Mete o pé na porta, remove tudo e depois verifica se está lá dentro. Se tiver, aí você coloca a classe. Beleza? Então eu removi um else aqui, já consegui pensar melhor na minha lógica. Show? Então feito isso, olha que legal. Esse if else agora eu vou até te mostrar uma ideia da gente usar um if ternário. A gente tira todo esse tanto de código. Ó, dica, tá? É bom você ter assim um código bem explícito. If, tal. Não tem problema nenhum. É ótimo você ter um código explícito. Eu só quero mostrar para você uma possibilidade, tá bom? Como que eu faria? Eu deixaria o if else, tá bom? Mas eu vou te mostrar uma possibilidade. Você vai colocar assim, ó. Vou transformar todo o if. Vou até deixar ele aqui, ó. Para eu ir transformando para você. Vou transformar exatamente, ó. Isso aqui, se eu colocar aqui uma interrogação, eu tô falando, se existir no local storage, então você vai fazer esse cara aqui. Opa, você vai fazer esse cara aqui, se não, você vai fazer esse cara aqui. Então é o próprio if else. Para ficar um pouquinho mais visual, vou dar uma quebra aqui e uma quebra aqui, tá? Então
Isso é o mesmo que isso, mesma coisa. Só olha e entenda. Se isso daqui, então faz isso daqui. Se não, faz isso daqui. Beleza? Então eu vou deixar isso aqui para que você acompanhe comigo essa refatoração, deixar o código um pouquinho mais limpo aqui, mas lembrando que talvez eu deixaria um if e else bem explícito, porque no meu time é muito melhor com que eu deixe meu código mais claro para o time todo do que eu comece a fazer essas coisas mais malucas, que é legal, tá? Mas se o time todo entende isso daqui, show de bola. Se o time todo precisa de algo mais explícito, e faz sentido, gente, a gente deixar o código mais claro possível, eu deixaria o if e else. Eu só preciso ensinar para você possibilidades, tá bom? Muito bem, então favoritos, update classes, aqui eu tô pegando, aqui é o seguinte, então toda vez que eu clicar no botão, ele está rodando para mim um update image, perfeito. O update image, ó, eu tô tentando verificar exatamente os passos da aplicação, tá bom? Então os passos são, deixa eu pegar aqui no métodos, ó, vou fechar aqui, vou dar um espaço aqui, vou fechar esse cara, esse e esse. Vou jogar esse update image aqui para cima, update all, update favoritos, update class, update images. Beleza? Get external, ok. Esses são os métodos. Aqui eu vou colocar os eventos, porque agora eu já sei, já está claro para mim, né? Events. Já está claro para mim que aqui é quando eu clicar no botão. É só olhar aqui, ó, documento, botão, clique, né? Aqui já está claro que é quando eu clicar na imagem. Se eu quiser deixar isso daqui um pouquinho mais compacto também, eu posso colocar aqui uma const button. É até bom que se meu código se expandir depois, eu já tenho uma variável para o botão. Já está feito aqui, tá? Então, ó, button. Opa! Toda vez que eu olho para o teclado eu erro bastante. Então, button. Show de bola? Então, ó, ficou mais limpo. Então, eu tenho as variáveis da minha aplicação, eu tenho os eventos da minha aplicação e os métodos que a minha aplicação está rodando. Mas, Mike, esse código ficou enorme, muito maior do que o primeiro código que a gente fez. Não tem problema. Um código limpo não é um código com menor número de linhas. De jeito nenhum. Um código limpo é o código legível. Por isso que eu até falei que nessa parte eu usaria if else, porque talvez isso não seja legível para muitas pessoas. Mas esse código é legível. Né, eu sei aonde tem as minhas variáveis, onde estão os meus eventos. Eu sei que quando eu clicar no botão ele vai rodar o update image. Aí eu posso ver aqui o update image, ele está pegando uma imagem externa e está fazendo a atualização das classes. Aí eu posso dar uma olhada, o que é a atualização das classes? É isso aqui. O que por exemplo, quando eu clicar no botão da imagem, né, no container da imagem, ele vai fazer um update all. O que é esse update all? É o update favoritos e o update de classes. Legal. O que é o update favoritos? Legal, ele está então fazendo uma lógica para tirar ou remover dos favoritos e adicionar no local storage, atualizar o local storage. Bacana? Get state, show de bola. E o external image, ele está indo lá buscando a imagem e colocando para gente, tá? Então se eu analisar agora, espero que não tenha nenhum erro de código, mas se tiver também não tem problema. Então eu vou esperar aqui, trouxe a imagem, vou dar um clique, beleza, a imagem está aqui, vou dar um random. O botão ainda está aqui, o danado, hein? O danado ainda está aqui me mostrando. Vamos ver, ó. Cliquei na imagem, random. Ele ainda está aí. Agora eu preciso descobrir por que esse danado ainda está aí. Vamos descobrir juntos já, gente. O que é que está faltando aqui para ele tirar o favorito, esse fav daqui, ó. Então ele está vindo aqui no update classes. Eu já sei que é nessa parte, né? Então ele está pegando o image container. O image container é esse cara aqui, image. Show? Image. Show. Do class list, ele está removendo o favoritos, tá? E aí, se existir no local storage, então ele vai colocar o favorito. Ele está entendendo que existe. Olha só, eu acho que eu descobri qual que é o problema. O problema é a espera dele pegar a imagem nova para atualizar o container. Tá? Então o problema está aqui, ó. Ele não está esperando a imagem nova chegar. Aí quando ele faz o update classes, ele ainda está enxergando aqui nessa parte, ó, né? Não existe no local storage. Se a gente voltar para cá, é esse cara aqui que está procurando na lista dos favoritos. Ele ainda entende que a imagem está ali na tela, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse update classes aqui. Ele vai ser chamado assim que terminar isso aqui. Eu tenho duas formas de fazer. Ou deixo separadinho mesmo, que eu acho que é mais legal deixar separado, né? Só que aqui eu coloco um async. Aqui eu coloco um await. Então você vai esperar fazer a troca da imagem para depois você atualizar as classes. Tudo bem? Então aqui get externo, beleza? Botão, beleza. Então eu vou salvar aqui. Vou clicar, show de bola.
Vou colocar no random, agora sim. Perfeito, era isso que estava, essa era a cerejinha do bolo. Ele não estava esperando a imagem ser colocada, nova imagem ali, para ele verificar. Então ele estava verificando a imagem antiga. A imagem antiga, show, eu já tinha clicado, ela estava mesmo no local storage, né? Essa nova não estava. Esperou, e aí ele tirou a classe. Show de bola. Isso aqui é o que eu queria. Então, eu vou deixar aqui um pouco aberto aqui para que você visualize se o seu código está batendo com o meu. Legal? Vou deixar aqui, ó, deixa um pouquinho. Verifica se está tudo legal. Próximo. Verifica se está tudo legal. Show? Vê se seu código está batendo com o meu. Espero que sim. E aí eu posso voltar aqui agora, então, para o documento, para nosso passo a passo. Criamos o nosso desafio, né? Já revisamos, já entendemos, né, essa parada. Agora vamos para o next level. O que é que você vai fazer agora, né? Você vai, então, entrar neste mesmo projeto, tá? Vai fazer uma página para listar todas as imagens favoritadas. Tá? Cria uma página que pegue todas as imagens ali do local storage e mostre para você que você já favoritou. Para cada imagem, você vai criar um botão de deletar, tá? Para você remover aquela imagem dos favoritos. E aí você vai criar um botãozão grande para remover todas as imagens dos favoritos. Aqui eu dei uma dica, remove item, né? Daí você pode remover os favoritos como um todo, aquela chave favoritos, joga ela fora. Cuidado com aquele clear, tá? Porque o clear vai remover outras coisas da sua aplicação, às vezes não é o que você quer, né? Outras coisas que é do local storage, às vezes não é o que você quer. Além disso, depois que você fizer isso, né, se você, show de bola, conseguiu concluir isso aqui dentro desse projeto, você ainda tem mais um próximo passo, que é fazer a implementação dessa aula que a gente teve aqui em um dos projetos que a gente já fez. Por exemplo, Code Drops 41, que foi a navegação em tabs. Salve a tab que o usuário está, tá? E quando esse usuário atualizar a página, ele deverá ver a última tab que ele selecionou. Então, tinha 3 tabs lá, se ele selecionou a número 2. Atualizar a página, já vai começar mostrando a número 2, a tab número 2. Ou o Code Drops, ou os dois também, e o Code Drops 24, se você quiser fazer, que é o Dark Mode raiz, e é onde você vai salvar o tema que o usuário escolheu. Se ele escolheu Dark, por exemplo, né, quando houver o recarregamento da página, você vai então mostrar para o cara o tema Dark. Show de bola? Então, agora sim, a gente tem então aqui um sistema que vai mostrar para a gente uma imagem, né, lá do Unsplash, e a gente pode favoritar essa imagem ou desfavoritar essa imagem, né, fazendo com que então ela fique guardada nos nossos favoritos. Eu espero que tenha feito um sentido para você, né? Deixa aí seus comentários, muito obrigado para você que sempre comenta, você que deixa seu like, valeu. Diga para mim se fez sentido esse conteúdo para você e deixa suas sugestões para os próximos Code Drops. Um abração do Maicão e até mais. Tchau, tchau.